Olá, eu sou a professora Aline, do aula de Biologia, e o tema da nossa aula de hoje é genética. Bom, a gente precisa entender o que é a genética. A genética é a área da biologia responsável por transmitir os genes, né? Então, a gente estuda como esses genes, como essas características genéticas são transmitidas de pessoa para pessoa, tá? De indivíduo para indivíduo, de organismo para organismo, tá? Então, a gente vai ter o nosso DNA. O nosso DNA, ele carrega ali toda a nossa genética relativa àquela espécie, tá? Então, o fato da gente chegar naquela festa de família, ai, é tão parecida com a mãe, ai, é tão parecido com o pai, é por conta dessa nossa carga genética, é por conta desses nossos genes que são transmitidos. Uma característica, tipo de cabelo, do olho, tom de pele, formato do olho, formato da orelha, tudo que a gente vê, né? E aí a gente vai visual, que é o nosso fenótipo, a gente vai determinar por essa carga, assim como o genótipo. O genótipo é o conjunto de genes que vai determinar aquela característica. Beleza? Bom, Mendel, né? Gregor Mendel era um monge e ele foi responsável aí por determinar, fazer essas determinações dos genes. A gente chama ele, ó, de pai da genética. Ele ficou muito conhecido pelo cruzamento aí de plantas puras, de plantas puras que ela com ela mesma vai dar sempre a mesma característica. Então, o que Mendel fez? Ele pegou as ervilhas, né? É o experimento mais conhecido dele. Ele pega as ervilhas, pega ervilhas puras amarelas, ervilhas puras verdes e cruza uma com a outra para ver no que vai dar. Na fecundação 1, né? A gente chama de geração F1, nasceu desse cruzamento aqui da planta amarela com a ervilha verde 100% amarelas. E aí o Mendel ali. Já que ele pegou uma amarela, o que aconteceu? As suas pesquisas, continuando os seus estudos, ele pegou dessa F1 aqui 2 plantas amarelas e fez um cruzamento, tá? Nesse novo cruzamento, em F2, né, na fecundação 2, na geração F2, ele teve 75% das plantas, 5 das plantas, né, 25% das plantas das ervilhas nasceram verdes. E aí ele achou o verde lá da primeira geração, tá? Então Mendel determina aí que o gene amarelo, que a cor amarela nas ervilhas, domina, se sobressai no gene verde. Traduzindo isso para os genes, né, os alelos, como é que vai estar lá na prova? Eu vou ter, né, cruzamento, plantas amarelas com plantas verdes, tá? E aí eu faço esse cruzamento pela distributiva. A com V, A com V, A com V. Em F1, eu tive esse que a gente chama de genótipo, né? Azão Vzinho, 100% das ervilhas eram amarelas, mas o que a gente chama de heterozigotas. O que é heterozigota? É aquela planta onde eu tenho 2 alelos, 2 genes diferentes. Um que codifica o amarelo e o outro verde. Como Mendel determina que o amarelo se sobressai, eu tive 100% das plantas amarelas. Quando eu faço o novo cruzamento aqui, ó, do Mendel, né? Amarelo
as plantas amarelas heterozigotas, que tem ali o gene verde, mas o gene verde ele não aparece, ele não é expresso na característica física, eu tenho aqui em F2, 25% das plantas vão ser amarelas, ó, homozigotas dominantes, tá? Então eu vou ter 25% delas, vai ser os 2 genes que codificam a cor amarela. 50% dessas ervilhas, ó, ele tem o gene amarelo e ele tem um genezinho verde ali que não vai aparecer. Então, elas são amarelas ainda, mas ela codifica um gene verde ali, tem um verde escondidinho. 25% dessas plantas, dessas ervilhas, vão ser o que a gente chama de homozigotas recessivas, tá? E aí, o verde, ele só se expressa quando ele está em homozigose, quando eu tenho 2 genes que caracterizam, né, que codificam a cor verde. Para ficar mais fácil, ao invés de eu colocar A para amarelo, V para verde, o que Mendel determina? Que a letra que vai determinar o gene, né, da cor da ervilha vai ser a letra V, porque ele diz que o recessivo lá é quem vai ditar a letra que a gente vai usar para o alelo que codifica a cor. Então, vocês vão ver nos exercícios, nas questões, que o Vzão, o V maiúsculo, codifica a cor amarela e o V minúsculo, chamado de Vzinho, codifica a cor verde. Tá? Em geral, a gente utiliza o Azão, Azinho, A maiúsculo, A minúsculo, mas no desenvolvimento das questões a gente volta a falar sobre esses genes. Tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!